Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Afa. Nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre a arte nas redes sociais. Será que as redes sociais são um bom lugar para a gente apreciar uma obra de arte? A gente consegue fazer uma boa leitura das imagens nesse tipo de ambiente digital? Qual é a importância da gente saber o texto a qual aquela imagem referencia na hora de ler uma imagem? Como assim ler uma imagem? Dá para ler uma imagem? Se você se interessa por esse assunto, fica ligado que nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre isso. Quantas imagens vemos por dia? Como entendemos o que elas nos dizem? Tentamos até hoje entender o que de fato dizem as pinturas que foram deixadas nas cavernas. Quando vemos uma imagem em um contexto o qual não temos conhecimento, não podemos ter certeza do que de fato se trata. Como podemos ler bem uma imagem da qual não somos familiares ao texto que ela representa? Essa incerteza pode afetar a forma como nos relacionamos com a arte nos dias de hoje. O ato de ver não é algo que se opera na nossa visão. A imagem que temos das coisas é a imagem que criamos em nossos cérebros. Para conseguir recriar a imagem que eventualmente desenvolve em sua mente, o homem deve utilizar alguma mídia, pintar algo na caverna, fazer um desenho na areia da praia, tirar uma foto, escrever um conto, etc. Mas entender tal produto não é tão simples assim. To be able to paint a picture of something, you first need to know what a picture is. And how can you know that if you've never seen one before? Henri Breuil himself realized that this was at the heart of the problem. He told the curious story of a Turkish man in the 19th century who was shown a picture. It was a picture of a horse. But the man was mystified. He'd no idea what he was looking at because never in his life had he seen a picture before. This Turkish man, it seems, was a devout Muslim. Now, at its strictest, Islam forbids images of living creatures. So here was someone, apparently, who refused to believe that you could create an image of an animal in 2 dimensions. He said he didn't recognize it was a horse because he couldn't move around it. For us, looking at a painting as vivid as this one, it's almost impossible to believe. We can't imagine what it would be like not to understand what a picture was, that it can represent something in the world. This is what it might look like for people who've never seen any pictures before. A collection of lines, colours, markings, without any meaning. O que vemos nesta imagem? Uma moldura, uma tela, tinta espalhada, uma parede de um museu, um cavalo. Vamos ver como Lars Elleström aborda a questão das modalidades da mídia para entender como podemos receber as informações através dela. Então, as modalidades da mídia para Elleström são a modalidade material, que é a interface corpórea latente da mídia. No caso de uma pintura, a interface é uma superfície plana de tamanho variável. A modalidade sensorial, que são os atos físicos e mentais de perceber, através dos órgãos dos sentidos, a interface presente da mídia. Esta modalidade diz respeito ao que podemos perceber das mídias com os nossos sentidos. No caso da pintura, a visão é estimulada pelo arranjo de formas e cores que tenham sido depositados na superfície utilizada.
A modalidade espaço-temporal, que faz estruturar a percepção dos dados sensoriais, da interface material em experiências e concepções de espaço e de tempo. No caso da pintura, a imagem é estática, porém levamos um tempo para perceber uma imagem como um todo. Podemos observar uma pintura rápida ou lentamente. Podemos querer ver todos os detalhes dela ou apenas captar o essencial. Podemos vê-la de cima para baixo, da esquerda para a direita ou vice-versa, ou então fixarmos nossa visão em apenas um ponto da imagem. A modalidade semiótica envolve a criação de significado na mídia concebida de forma espaço-temporal por meio de diferentes tipos de raciocínio e de interpretações de signos. É assim que a gente consegue, de certa forma, entender o que vemos. Nesse caso, é olhar para esta pintura e ver um cavalo. Mas além de um cavalo, você poderia ver mais do que isso. Poderia ver um cavalo de corrida, poderia ver um símbolo de força ou beleza. Enfim, esse significado depende de você. Percebemos que o tempo é importante para estruturar as percepções sensoriais. Quanto tempo leva para se ler uma imagem? A ideia de que podemos ler uma imagem instantaneamente porque a percepção da mesma se dá nessa velocidade não procede. Toda mídia contém um significado que, para ser percebido, demanda um certo tempo. Quando vemos as imagens da forma que as recebemos hoje em dia, podemos lembrar de McLuhan, quando ele disse que o meio é a mensagem. Quando utilizamos o celular conectado à internet e logado à nossa conta da rede social, temos a experiência de ler aquilo que o aplicativo nos fornece como informação. A nossa atividade é orientada pela plataforma em questão através do algoritmo que se baseia nos dados que o usuário fornece quando usa o aplicativo. Essa é a mídia em questão que estamos em contato. É o meio por onde recebemos a informação e pelo qual interagimos. Pode-se imaginar que o conteúdo que é percebido nela é uma questão secundária, que sofre a interferência do contexto. O contexto em que vemos uma imagem vai influenciar muito na leitura que podemos fazer dela. Apresentarei agora imagens que eu fiz e vou apresentá-las em uma sequência. É possível atribuir algum sentido a essa sequência de imagens? As imagens ilustram parte do conto A Última Pergunta, de Isaac Asimov. Este conto mostra que num futuro não muito distante, a humanidade poderá ter superado todos os seus problemas de energia utilizando a energia solar em escala global. Para isso, contou com a superinteligência de um computador incrível e gigantesco que podia resolver todos os grandes problemas sugeridos a ele, o Multivac. Até que um dia, 2 assistentes que trabalhavam fornecendo dados ao computador, no momento de descontração e bebedeira, se perguntam se essa suposta garantia de energia seria eterna ou se em algum momento aquilo poderia acabar. Se o Sol deixasse de existir, e é sabido que em algum momento ele vai cessar,
O que se poderia fazer? Eles resolvem então perguntar a Multivac se é possível evitar a entropia no universo. Mesmo sem saber a história original, é provável que você tenha imaginado uma possível linha narrativa que ligava uma imagem à outra. As imagens seguem, em alguma medida, certas regras que as narrativas também costumam seguir. Você consegue perceber a semelhança entre as figuras desenhadas nas imagens. Você entende que se trata das mesmas pessoas e que as observa em situações diferentes. As imagens foram apresentadas em uma sequência específica, o que também colabora para a percepção de uma passagem de tempo. Existe uma estrutura que dá suporte às imagens, uma linha que conduz à recepção delas. E de alguma forma você tentou criar algum sentido a partir dessa linha que você percebeu existir. Quando você fica sabendo a que as imagens se referem, tudo fica mais claro. Você entende as imagens a partir do limite que o texto proporciona. O entendimento da mensagem é bem mais definido. As imagens nas mídias, para serem bem entendidas, precisam ser lidas. É preciso saber qual o contexto e o texto, o qual aquela imagem referencia. É muito comum o consumidor de imagens ter uma relação básica com aquilo que ele observa e ter reações do tipo gostei ou não gostei, achei feio ou achei bonito. À primeira vista, essa imagem de Peter Bruegel pode lhe passar a sensação de uma tela que retrata alguma vila europeia do século XVI. Você pode achar que ela foi bem ou mal pintada, que traz alguns elementos de realismo. Só que olhando mais de perto, podemos ver que se trata de ilustrações de provérbios. Há aproximadamente 112 provérbios populares e expressões no quadro. Por exemplo, bater a cabeça contra a parede, o que pode significar tentar algo impossível. E aquele que derramou o seu migal não poderá raspar tudo de novo. Significa que uma vez que algo foi feito, não pode ser desfeito. O que a gente costuma usar aqui como não adianta chorar pelo leite derramado. Quando a gente conhece o texto a que esta pintura referencia, a imagem promove um entendimento muito mais amplo e o sentido da obra se torna muito mais claro. A comunicação através dos recursos tecnológicos atuais utilizam a imagem em todo o seu potencial. Entretanto, não é tão simples entender as imagens que vemos. É preciso reconhecer a sintaxe dessa linguagem para absorver o máximo dessas mensagens visuais. No momento onde a informação flui num ritmo tão acelerado, saber ler, sejam palavras, sejam imagens, é fundamental para se poder atuar em uma sociedade que se modifica igualmente tão rapidamente. Saber ler um romance, por exemplo, implica em deduzir certas coisas, fazer conexões, entender os sentidos das passagens. Se lêssemos cada palavra individualmente e não fizéssemos uma relação entre elas, não conseguiríamos captar qualquer sentido. As imagens são percebidas muito rapidamente por nossa visão, mas para captar o sentido construído em cada uma delas se exige de nós algum esforço, e vai a isso influenciar a bagagem cultural de cada um e também a forma como aprendemos a ler esse tipo de informação. Visualizar é criar imagens mentais. Quando temos que ir a algum lugar pela primeira vez, nossos olhos passeiam pela paisagem, tentando observar e compreender o máximo de informação que poderemos usar para conseguir chegar mais facilmente a esse destino numa próxima vez. Quando repetimos o trajeto, podemos ir reconhecendo pontos específicos e conseguimos até saber se estamos longe ou perto de chegar ao nosso destino. Quando navegamos pelas redes sociais, não temos esse senso de direção. Não há muitos pontos comuns. Não nos preocupamos para compreender uma informação que no próximo instante ela já não mais estará lá. É muito difícil compreender as imagens que vemos por esses dispositivos, não só pela quantidade, mas pela velocidade do seu desaparecimento. Como entender imagens que não podemos acreditar? De toda forma, poderíamos conceber um mundo sem imagens?
As imagens nos ajudam a ler, inclusive o mundo que nos cerca. Podemos usá-las também para construir sentido e refletir para qual caminho seguir. Bom, pessoal, e aí? O que vocês pensam sobre esse tema? Dá para ver e entender a arte pelas redes sociais? Digam aí o que vocês acham, já que é um assunto bem importante, uma vez que a gente está mais e mais ligado a esses tipos de redes, né? Se você ficou interessado em alguma imagem que você percebeu aí nesse vídeo, eu vou deixar na descrição um mapa com todas as referências que eu utilizei nesse vídeo daqui para você pesquisar e descobrir um pouco mais sobre a obra em questão. Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.